livro Telehim, né? Telehim, Salmos 116, versículo 8. Depois você medita em todo este salmo maravilhoso. No versículo 8, nós encontramos 3 promessas infalíveis, dentre as milhões, né, que contém as Escrituras Sagradas, o número interminável de revelações, porque o Salmo 139 diz que os pensamentos de Elohim excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Não é isso? Vamos dar uma recapitulada ali no Salmo 139, confirmar esta declaração maravilhosa. Quer ver? 139. Raululim, de tomar as asas da alvorada, quão preciosos me são, ó Yahulim, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Já pensou? Quando acorda, ainda estou contigo. Pensamentos do Altíssimo mais do que areia. Mas eu encontro aqui neste versículo do Salmo 116 3 preciosas promessas, com essa ressalva, né, de que os pensamentos do Altíssimo são inumeráveis. No versículo 8 diz: pois tu, ó Yahulim, livraste a minha alma da morte, livraste a minha alma do inferno, da condenação eterna, da sensação de estar morrendo e nunca parar. Assim é o inferno para aqueles insanos e irresponsáveis que tentam ironizar a realidade do inferno. A sensação de estar caindo sem nunca chegar ao fim. Palavreados obscenos, revolta, ódio, choro e ranger de dentes, um pranto de arrependimento interminável e um ódio culpando-se a si mesmo por toda a eternidade. São alguns dos sintomas do inferno, além da loucura e a volta ao pensamento normal anterior. O indivíduo vai entrar naquela fase de loucura total, mas depois ele volta à realidade. No inferno é assim. No inferno é assim. Eu nunca estive lá, nem pretendo estar, mas o Espírito de Yahuwah nos ensina, né? Nos exorta, nos dá um vislumbre, né? Uma símile de como, comparando com vários textos escriturais. Lá em Devarim 28 você tem uma inferência a respeito dos trágicos sofrimentos, né? No inferno, ao contrário dos céus, haverá dia e noite, noite e dia. Já pensou que aquele desespero de nunca mais poder sair de lá? Tem uns engraçadinhos aí na internet aí, dando uma de valente, tentando ironizar o inferno, a realidade do inferno. Eu quero ver a valentia deles na hora da partida para a eternidade. É igual o cara que se diz satanista, que se diz ateu. Na hora da partida para a eternidade. Eu tenho aí em Provas da Criação, blogspot.com, você pode acessar. O próprio testemunho do Charles Darwin, né? Seu arrependimento, lendo lá o livro de
Ivrite, adulterado para hebreus. Há relatos ali de pessoas que na hora da morte conversavam até com as cadeiras, pedia perdão até para as cadeiras. Indivíduos que faziam parte às vezes de associações ateias, que se diziam ateus, mas na hora da morte é que eu quero ver o valentão. Quando o capetão estiver esperando ele lá do outro lado, lá, de braços abertos para toda a eternidade sofrer junto com ele, porque Satanás vai a ser atormentado de dia e de noite no desfecho final, conforme está lá em Apocalipse, Canoa de Galute, capítulo 20, versículo 10. Não é isso? Vamos conferir? Uma coisa é a gente falar, né? A outra é provar. Então eu vou provar para você dentro das Escrituras. O que está escrito aqui? E Satanás que os enganava. Tem gente que tem mania de querer transliterar o nome Rassatan, Sati. Para mim tanto faz. Eu sei que ele já foi aniquilado por Yahushua no madeiro, Ivrite 2,14. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Como é que alguém vai ser atormentado se deu preferência para o mal? No inferno ele vai ter a consciência dos privilégios que ele perdeu, só que em dose dupla, né? E Satanás também tem as duas situações de ter sido expulso dos privilégios que tinha. E esse tormento interminável, eterno, estará inserido nele também. Nele também. Junto com aquele... Aliás, as Escrituras falam que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, não para o homem. Mas esses engraçadinhos aí que ficam brincando, dizendo, inferno aqui mesmo. Você acha que o pai tão bondoso vai mandar alguém para o inferno? Essas conversas mole para boi dormir, né? Eu conheço essas malandragens todas, meu amigo. Conheço o mundo de 50 anos de preparo, disciplina, vai fazer agora em março, castigos, percalços, tudo que eu já passei na vida. Então eu conheço o lado todo bandido da vida, eu conheço quase tudo que você pensar. Quase tudo que você pensar. Não brinca com o inferno não, porque é uma realidade. E no salmo que nós lemos, a introdução dessa mensagem, no Salmo 116, temos essa declaração maravilhosa, que ele nos livrou, é mesmo? Nos livrou da condenação eterna, nos livrou do tormento eterno, do inferno. Versículo 8: livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, né? Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor, de vitória. E os meus pés da queda, livrou-me do inferno, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, de caírem. Tem muita gente que, hoje eu estava pensando sobre isso, tem muita gente que você olha assim, por fora é uma aparência, mas por dentro é um vulcão em erupção. Não tem paz, não tem alegria, vive à base de comprimido, porque não tem o príncipe da paz em suas almas. O dia que você aceitar Yahushua como seu Salvador, conhecido tradicionalmente como Jesus Cristo, né? Na forma latinizada, greco-romana, e nós não utilizamos porque praticamos uma transliteração correta do seu nome, que vem lá do pentagrama sagrado. Yod, Re, Vav, Re, mais Shua, Yahushua. Tem umas pessoas que falam Yahushua,
Não é errado, mas não é a forma clássica. Todos os idiomas você vai encontrar a forma clássica. É no inglês. O próprio grego, né? O grego tem o grego clássico e o grego popular. Não é isso? Todas as línguas você vai encontrar. No grego, inclusive, tem uma expressão que muitos usam, dínamos, referindo-se a dinamite, que o evangelho, no grego, lá em Romanos 1,16, é o poder. Essa palavra poder tem a sua origem em dynamos, como muitos falam, mas a forma clássica é dynamis, dynamis, dynamis. Então, todas as línguas existem. Eu prefiro falar, então, Yahushua por esse motivo. Eu acho a forma mais clássica. Você estando frente a frente com ele, ou a preferência que você daria chamá-lo Yahushua ou Yahushua, não é muito mais reverente, mais clássico? A majestade tem que ser tratada da melhor maneira possível, não é isso? Então, esse salmo maravilhoso, inesgotável, porque todas as vezes que nós lemos, teremos novas lições, novos ensinos. Ele livrou a minha alma da morte. Já pensou? Dai brados de alegria, nos exortam as Escrituras. Pensando bem, era para nós sairmos pela rua, gritando, dando brados. Eu conheço um cidadão, um jovem crente, ele ia para reuniões da congregação, o tempo todo ele ficava dando glórias, aleluia, não, mais alto mesmo. Parece que a maioria das pessoas está tudo morto assim, né? Aquele ritual, aquela coisinha, né? Ele estava lá legal, e pular. Pensando bem, o privilégio que nós temos de sermos livres do inferno, de ter a salvação da nossa alma, de vez em quando nós deveríamos fazer um tipo de uma passeata, né? Não é? Eles fazem aí uma vez por ano, como é que chama? Marcha para Jesus, né? Ele deveria ser marcha para Yahushua. Na realidade, essa marcha deveria ser um verdadeiro bombardeio mesmo de euforia, de louvor, de glória, de hinos, né? É só sair andando naquelas marchas, porque nós temos esse privilégio indizível. Não resta dúvida que é uma demonstração pública, que as pessoas professam a sua fé, mas eu acho que nós deveríamos acrescentar aí uma dose de brados e aleluia, raulu, raululi, né? Gritar mesmo, pois ele nos livrou da morte eterna. Os meus olhos das lágrimas, quantos estão chorando, desesperados, e você está aí nessa beleza de vida, né? Devemos orar pelos tais. E os meus pés da queda, cair é coisa triste demais. Cair é coisa, eu já vivi no mundo do pecado, eu sei como é que é. Pessoa caída, coisa muito séria mesmo. Aí Devarim diz, se você obedecer, você estará sempre por cima, capítulo 28, e nunca por baixo. Sempre vitorioso. Agora cai na asneira de brincar com o pecado, que você vai ver o que vai dar. Lá em Al-Hanan, capítulo 5, quando Yahushua encontra-se com aquele jovem, vamos ler aqui, que havia sido curado, ele deu para ele uma lição que serve, sem dúvida alguma, para todos nós nos nossos dias. Nunca estaria desatualizado. Vamos ver o capítulo 5, o que é que fala? Esses fios aqui do microfone, preocupar com isso não, mas o importante é a mensagem, né? Eu coloquei esse aparelho para evitar de falar mais alto. Estou do lado do quarto aqui, nosso de casal.
capítulo 5, paralítico de Betesda, né? Versículo 14, Yahushua diz para ele: mais tarde Yahushua o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Durante esses 50 anos de preparo, disciplina, estudos, pesquisa, colégio interno e tudo mais, que vai fazer agora em março, né? Eu convivi com professores, doutores de divindade e tal, teólogos, e na realidade eles pregavam insinuando que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Calvinismo, muito praticado ainda hoje por algumas denominações, mas esqueciam de falar das consequências do pecado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu conheci um pastor, e não estou aqui querendo uma difamação, porque inclusive ele já partiu para a eternidade, dava muita ênfase a essa doutrina e teve situações trágicas na sua vida que eu não quero nem repetir aqui. Reconciliou-se lá. Ainda que você não perca a sua salvação, mas uma coisa eu posso lhe garantir: o castigo é tão forte, que, em alguns casos, a pessoa só fica mesmo a chance da última hora, da partida para a eternidade. Entendeu? Tem um amigo meu, conhecido, inclusive eu gravei a introdução do testemunho dele, se desviou e aprontou algumas, mas foi chamado. Agora ninguém em sã consciência, vamos lá, vamos conversar abertamente. Ninguém em sã consciência prova, eu digo isso com base em 50 anos de experiência que eu vou fazer agora. Não é um boca mole qualquer que está falando aqui não, né? Ninguém em sã consciência prova que uma vez salvo, salvo para sempre. Na realidade existem extremos. Um acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Esquece de falar sobre as consequências do pecado. E aquele qualquer coisa acha que perde também a salvação. São extremos. Nós temos que ser temperados, equilibrados. Porque em nenhum momento as Escrituras Sagradas abrem espaço para essa doutrina calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre. Que inclusive tem uma comparação lá com o Jardim do Éden, né? Quando Satanás tentou a mulher, né? Você não vai perder sua salvação, não. Você vai ficar, pode comer da árvore aí, do conhecimento do bem e do mal, que você vai ficar igual ao Altíssimo, sabendo tudo, né? Naquele momento houve uma ruptura. Naquele momento a comunhão com o Altíssimo foi encerrada. Tentaram cobrir-se com folhas de figueira, que é uma tipificação. Inclusive dentro do judaísmo existe a aceitação de tipologias. Eles não falam sobre isso, mas porque lá desde a Torá, até dentro da Taná também, nós encontramos muitas referências, tipologias, referente ao Messias. Então eles não falam sobre isso. Mas ali eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, tipificando a justiça própria do homem, tentando cobrir os seus pecados. Em seguida nós vemos o Altíssimo, o Eterno Yahuwah, providenciando vestes para o casal. E aí já é a restauração, já é a tipologia do Messias lá na frente, como nosso Salvador. A provisão salvífica ali estava representada.
Quem é estudioso das Escrituras sabe disso. Então é maravilhoso nós termos essa garantia de que Ele nos livra da morte. Os nossos olhos das lágrimas, né? Os nossos olhos das lágrimas nos livra da morte. Os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés de caírem. Firmou os meus passos sobre a rocha. Firmou os meus passos. Então nós temos essa... Ele alarga o caminho diante de nós. Está lá no Salmo Telerim 18 também, você pode conferir depois. Alargas o caminho perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele facilita, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. É uma questão de contexto espiritual em primeiro lugar. Fique aí com mais essa maravilhosa promessa das Escrituras Sagradas, interminável promessa, né? Porque nunca se esgota, e falar sobre esse assunto, humildemente falando, eu não teria fim às minhas palavras. Eu poderia falar aqui uma semana sem parar. Parece exagero, um pouco de brincadeira minha mesmo, no bom sentido, né? Brincar com a semelhança desses que ficam aí brincando com a realidade do inferno. E muitos, infelizmente, só vão acreditar que o inferno existe quando chegarem lá. Livrou-me da morte. O convite é para você também. Os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés de tropeçarem, de caírem. Um abraço, até a próxima.